Você precisa equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa e, de quebra, aumentar o seu faturamento? Então presta atenção nesse vídeo. Vou começar contando um case do Viva Real. Quando eu entrei no Viva Real, eu entrei para atuar dentro do comercial. Não sei como que é aí na sua empresa, mas lá no Viva Real, a meta geralmente começava, assim, as primeiras 2 semanas do mês eram semanas de aquecimento ali das vendas, negociações, e as 2 últimas era de fechamento. Então a gente tinha um volume de cliente entrando nas 2 últimas semanas muito grande. Só que o que acontecia? Lá no Viva Real, existia uma condição que o pagamento da primeira parcela do cliente era com 15 dias. Então, se a maioria dos clientes entravam na terceira e na quarta semana, a gente tinha um volume no fluxo de caixa muito grande na primeira e na segunda, e a empresa ela ficava com um caixa ali meio desassistido na terceira e na quarta, porque não entrava muitos clientes nas primeiras semanas, né? Então, com 15 dias, ficava sempre essa troca. Um período estava fechando cliente, outro período estava entrando dinheiro. Um período estava fechando cliente, outro período estava entrando dinheiro. E a gente precisava pensar numa estratégia para que a gente pudesse diluir, porque assim a empresa ficar desassistida financeiramente durante um período de 15 dias era um risco muito grande, né? E aí foi quando, conversando ali com o diretor comercial, ele trouxe um programa que ele tinha executado em uma outra empresa e a gente fez uma adaptação. E aí o que a gente criou? A gente criou um clube chamado Champions Club. A gente se inspirava nessas coisas de Champions League, essas coisas assim, bem, né? Porque o comercial ele gosta dessa coisa de status e tudo mais, diferenciação. Então a gente pensou muito nessa estratégia de diferenciação. E para entrar no clube, então a gente pegou aquela meta que antes a gente olhava mensal, a gente dividiu ela por semana, não mudamos nada da meta, a gente só passou a olhar semanalmente e colocamos como regra que essa pessoa de vendas, para que ela entrasse no clube, ela tinha que atingir aquela meta de 6 contratos por semana consecutivamente durante 10 semanas. E aí, então, esse clube de vantagens, ele tinha categorias, ou seja, além de as pessoas se diferenciar, dentro do clube ainda existia 4 níveis diferentes de perfil e cada um tinha suas vantagens. Então, primeiro, assim, para você entrar no clube, tinha que bater 10 semanas consecutivas sem bater na meta toda semana. Aí você a pessoa entrava na categoria bronze. Depois, quando ela batesse mais 10 semanas, né, totalizando 20, ela entrava na categoria prata. Depois, com mais 10, ou seja, 30 semanas, ela entrava na categoria ouro. E totalizando 40 semanas, né, entrava na categoria diamante. Cada uma dessas categorias tinham brindes diferentes. Então, na categoria bronze, ela já entrava recebendo uma camiseta, e tinha algumas outras coisinhas que a gente entregava ali, né? Quem era prata ganhava uma mochila, então as pessoas já se disputavam pela mochila, assim, era uma coisa que gerava muito valor. A ouro, eu não lembro exatamente o que era o prêmio que a gente dava, e a categoria diamante é o que tinha o maior prêmio, que era um vale viagem de R$7.500 da CVC. Então, assim, e o legal desse programa era que era um objetivo que a pessoa não estava competindo com os outros, ela estava competindo com ela mesma. E acho que isso é um aspecto muito importante de um programa de motivação. Você tem que tomar cuidado para você não criar um programa de motivação que você crie uma disputa interna. No fim das contas, porque você resolve um problema e cria outro. Porque essa disputa interna tem gente que não sabe perder, e aí você sabe como que é. Nesse caso, se a pessoa perdesse, ela está perdendo com ela mesma, né? Ou seja, todo mundo, se batesse a meta daquele jeito, tinha condições de ganhar o Vale Viagem de R$7.500. Só que era difícil, porque se manter 40 semanas batendo a meta, era muito difícil. Só que a gente tinha também, claro, a gente sabe, tem uma semana, sei lá, a pessoa tem uma dor de barriga, ficou doente, não está muito bem. Então a gente criou uma semana mais tranquila, né, que se a pessoa ela não batesse a meta, mas batesse 50%, ou seja, se era 6, pelo menos 3 contratos, aquela semana ela não zerava a contagem. Mas se por algum motivo, sei lá, a pessoa entrou no clube, estava ali com 15 semanas, aí na 16ª semana ela fez 2 contratos, saía do clube e voltava do zero. Então era uma coisa que tinha ali um lado difícil, né? Mas não era impossível.
E o legal desse programa, além desses brindes, aí você pode falar, todo mundo queria o Vale Viagem de R$ 7.500. Não. O Vale Viagem era tipo chamariz, mas o que fazia a diferença mesmo é que os participantes do clube tinham ações surpresas, que eram planejadas por quem? Então eu tinha que pensar em experiências. Só que essas pessoas que iam viver essa experiência, elas não sabiam quando que ia acontecer. Às vezes a gente direcionava, assim, quando a gente estava no mês que tinha um resultado muito difícil, a gente falava, ó, vamos criar uma ação surpresa daqui, sei lá, 3 semanas. Ou daqui 4 semanas. Mês que vem vai ter. A gente dava uns spoilers assim, para que estimulasse a pessoa a bater a meta. No fim das contas, né, não era porque era surpresa que a gente não ia usar a nossa estratégia. E essas ações surpresas eram experiências. E como que essas experiências elas aconteciam? Estava trabalhando lá normal, de repente, do nada, do horário que eu tinha programado, dependendo da experiência que eu tinha comprado, chegava eu lá vestido de bandido, né? Às vezes levava minha parceira que ela vivia, ou outra pessoa que pudesse me apoiar, e sequestrava as pessoas. Falava assim: fecha seu computador e vem comigo. E nisso, uma coisa que também era muito importante era, além de fazer a pessoa viver a experiência, como que eu crio vontade nas pessoas que ficaram. Né? Então, a gente tinha uma página lá de comunicação interna, então eu ia mostrando, fazia o sequestro, já ia gravando com o meu celular. Falava, ó, sequestrando fulano de tal, vai viver uma experiência X. Aí depois descia, tinha um táxi lá esperando, a gente, ó, estamos entrando dentro do táxi, só dando spoilers, assim, pequenos. Aí às vezes eu gravava dentro do táxi quando eu ia com alguém, o que você acha que você vai viver? E aí mandava o spoiler do que a pessoa e como que ela estava se sentindo. Ia mostrando pequenas partes ali do que estava acontecendo. Mas eu ia gravando, claro, um conteúdo ali todo. E por que isso era importante? Porque o sucesso dessa ação, ela veio primeiro de ter essas categorias, de ser algo que diferenciava e está conectado com o perfil das pessoas, de ter as ações surpresas. Mas a estratégia de comunicação ela era tão importante quanto todos esses prêmios, porque o fato de lá na hora eu ir pegando, sequestrar as pessoas no meio da operação, isso já era um impacto. Depois eu ir mandando picados, né, spoilers do que estava acontecendo, já era outro impacto, porque a pessoa estava trabalhando lá, pensando, o que será que a pessoa está vivendo e fechando o contrato. Aí depois, essa pessoa ela voltava para o escritório, né, terminando a ação, e ela contava com toda aquela euforia o que ela tinha vivido para as pessoas, então já gerava outro impacto. E aí eu tinha um trabalho de editar muito rápido a história desse sequestro, né? Então fazia toda a história, chegando, sequestrando, colocando no táxi, levando, pegando as expectativas, vivendo a experiência e fazendo essa história acontecer. E isso tinha que acontecer, tipo, no máximo 1 ou 2 dias depois, porque estava muito quente. Então esse match de ver acontecendo, pegar os spoilers, ouvir o que a pessoa sentiu, como que ela se sentiu, e depois contar a história completa, era o que motivava depois, logo na sequência, outras pessoas a querer entrar no clube. Então, era uma ação que era muito legal, era uma ação que começou com um budget mínimo, a gente começou com um almoço no Outback e terminei com a viagem no Rio de Janeiro com 15 pessoas, ou seja, era um budget de 1.000 que foi para 15 mil, e que deu muito resultado. E a gente conseguiu atingir o resultado que a gente esperava, de equilibrar o fluxo de caixa, e a gente conseguiu validar a hipótese de que a gente conseguia aumentar o volume de contratos, antecipando ali a motivação das pessoas para fecharem também nas primeiras semanas. Porque tudo aquilo, aquela energia, ela ficava durante algumas semanas, assim. Então era muito gostoso o sentimento que gerava nas pessoas. Foi um dos melhores programas que eu já criei na minha vida, um dos que eu sentia mais satisfação de fazer dentro da área. E ali eu acho que eu fui entendendo o meu propósito com relação a trabalhar atuando com pessoas, sabe? Então é muito bom, assim, poder fazer esse tipo de coisa. E você, como líder, tem a oportunidade de fazer e sentir tudo isso que eu estou dizendo para você que eu senti. Bom, você viu que para resolver um problema como esse exigiu criatividade e bastante experiência, né? Por isso que, como business partner sob demanda, você pode me chamar para ajudar a entender como que a gente pode mexer a engrenagem de pessoas para resolver os seus problemas do negócio. Não é só sobre aumentar vendas, mas sobre desenvolvimento, comunicação, people analytics, entre outras coisas que podem ser a chave para solucionar os seus problemas atuais. Então, se precisar de ajuda, é só me chamar.